Shalom Braha. Continuação do comentário das Parashot Matot Masei, ano 5782, terceira parte. Agora estamos no versículo 25 do capítulo 31 de Números. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: recebe a contagem da presa que foi tomada de homens e de animais, tu, Elazar, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação. E repartirás a presa em duas partes iguais, entre os hábeis na peleja, que saíram com o exército, e entre toda a congregação. E separarás tributo para o Eterno dos homens de guerra que saíram com o exército. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como do gado, dos jumentos e do rebanho. Da metade que lhes toca, o tomarás, e o darás a Elazar, o sacerdote, como oferta ao pecado. E da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto dos homens como do gado, dos jumentos e do rebanho, de todos os animais, e o darás aos levitas, que têm a seu cargo a guarda do tabernáculo do Eterno. Fizeram Moisés e Elazar, o sacerdote, como ordenou o Eterno a Moisés. Esta foi a presa, restante do despojo que tomou o povo do exército, rebanho 675.000, gado 72.000, jumentos 61.000, e de seres humanos, mulheres que não conheceram homem, todas 32.000. Esta foi a metade. E a parte que tocou aos que saíram com o exército, rebanho em número de 337.500 cabeças. E o tributo em rebanho para o Eterno foi 675. E o número de cabeças de gado foi 36.000. E o seu tributo para o Eterno foi 72. E jumento 30.500. E o seu tributo para o Eterno 61. E seres humanos, 16.000, seu tributo para o Eterno, 32 almas. E deu Moisés o tributo da oferta do Eterno, Elazar o sacerdote, como ordenou o Eterno a Moshe. Você vê aqui a terumá, são 2% do que foi dado. E da metade que tocou aos filhos de Israel, que Moisés separa da dos homens do exército. A metade para a congregação foi rebanho 337.500, gado 36.000, jumento 30.500, seres humanos 16.000. E tomou Moisés da metade que tocou os filhos de Israel, um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que guardaram o tabernáculo do Eterno, como ordenou o Eterno Moisés. E chegaram-se Moisés, os encarregados sobre os milhares do exército, chefe sobre 1.000 e chefe sobre 100, e disseram a Moshe: teus servos receberam a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens, e não faltou dos nossos homens nenhum. Pelo que oferecemos então uma oferta ao Eterno, cada um do que achou: objetos de ouro, pulseiras de pé, braceletes, anéis, brincos, cintos de castidade de ouro, para espiar pelas nossas almas perante o Eterno. E tomaram Moshe e Elazar, o sacerdote, o ouro deles, e todo objeto trabalhado, e foi todo o ouro da oferta que separaram ao Eterno, 16.750 ciclos, trazidos pelos chefes de 1.000 e pelos chefes de 100. E os homens do exército haviam tomado do despojo diversos objetos para si. E tomou Moshe e Elazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e de 100, e trouxeram-no à tenda da reunião como memorial dos filhos de Israel diante do Eterno. Bom, uma das coisas que a gente mais se discute hoje, e não é tabu, mas a situação super delicada, é a questão de oferta, de agradecimento. O dízimo até algumas pessoas entendem, né? Mas a oferta é algo assim difícil de entender. E o Eterno aqui coloca o seguinte: você divide o despojo pela metade, metade é dos que lutaram e metade é do resto da congregação. Então aqui nós já temos uma posição assim de divisão e de justiça social, né, que a gente chama de sedaká, justiça. Então eles trazem esse despojo de guerra e divide entre todos, para que haja alegria por todos. Porque da mesma forma que esses homens guerrearam por Israel, Israel ficou aqui guardando tudo para esses homens, guardando suas famílias e tudo mais. Né? Porque foram 1.000 de cada tribo, não foram todos os guerreiros de cada tribo. Né? Então foi dividido entre todos. Lógico que os que guerrearam receberam mais, porque eles fizeram o trabalho.
Mas isso não quer dizer que aqueles que não guerrearam não mereçam receber, porque todos são um só, é uma família, o que tem que haver é justiça. E dos que guerrearam, a oferta, a terumá, foi dada ao sacerdote. E dos que ficaram, a sua terumá foi dada aos levitas. Né? Nós vimos no livro de Levíticos que o dízimo, na verdade, eram 3 dízimos. Né? Você tinha um dízimo, depois o que sobrava dízimo, depois dízimo de novo. Primeiro era dos levitas. Depois, o segundo dízimo era para as viúvas, né? E vamos falar assim, a questão social. E o terceiro era das festas, né? Que era tirado a cada 3 anos. Né? Maimônides fala muito bem claro disso no seu livro... esqueci o nome agora, eu lembro daqui a pouquinho. E a terumá, que era 2%, que é a primeira coisa, tirada coisa dos perplexos. Né? Eu lembro daqui a pouco o nome certo de Maimônides. A terumá era 2% de tudo, dado ao sumo sacerdote para ser distribuído entre todo o clã dos Kohanim. Né? Guia dos perplexos, desculpa a ignorância. Tá? Guia dos perplexos é o livro escrito por Maimônides para poder explicar a Torá de uma forma mais branda e suave do que como ele é discutido no Talmud. Tanto que quando ele escreve isso, há uma comoção muito grande. Né? Muitos se levantaram contra Maimônides na época. Ele fala muito bem sobre essa questão dos dízimos e sobre a questão da oferta no altar, que eles falavam que é dito que não pode ter mais sacrifício porque não tem mais o templo. Né? Realmente, o mandamento para sacrifício de animais só pode ser observado quando há templo, quando há altar. Como não tem, não pode ser feito. Mas a Corban é transformada nessa questão do dinheiro ou do bem e que é entregue nos altares que são santificados. No caso no Guia dos Perplexos, Maimônides fala no Mishneh Torah, Maimônides fala isso muito claro, ou seja, é como se a sinagoga, o Maron HaKodesh, onde você tem uma sinagoga santa verdadeira, ali são entregues esses macerim, esses dízimos. Né? Mas vamos falar assim de uma forma bem clara. Tudo que nós temos é dado por Deus. Então, da mesma forma que aquele que trabalhou recebe, aquele que não pôde trabalhar, ele precisa receber alguma parte. Então, o macer, o dízimo, é tirado para isso. Então, de certa forma, espero que a maioria das pessoas possa entender isso. Porque quando você dizima, você está fazendo justiça social. Realmente é obrigação de quem recebe esse dízimo de poder distribuir, tirar a sua parte, tirar para aqueles que são relacionados a ele. Né? Há associações que trabalham sobre isso, igrejas, sinagogas, para poder distribuir alimento e ajudar os carentes. Você vê testemunhos maravilhosos quanto a isso. Né? Citando aqui o caso aqui em Belo Horizonte, da Igreja Batista Central, em que o pastor falou que se fosse preciso vender o prédio da igreja para poder sustentar os fiéis que estavam passando fome durante a pandemia, ele faria, mas ninguém na congregação dele ia passar fome. Aí você vê entendimento claro de que é uma pessoa que se preocupa com aqueles que ele conduz. Né? Então, o senhor coloca que já desde o início nós temos que lembrar que Moisés está aqui na porta de Jericó, nós estamos há um mês antes do povo passar para a Terra Prometida. Então, ele vai lembrar tudo o que aconteceu. E esses últimos acontecimentos que nós estamos vendo aqui, né, que essa é a última parte de Números, antes da gente entrar em Deuteronômio, o Senhor mostra, Hashem traz para as pessoas esse entendimento, esse último ensino, essa última ação, esse último exemplo de fazer sedaká, de haver justiça social. Uma preocupação daquele que ganha, tanto com o povo, tanto com aqueles que não têm, que não ganham, quanto do altar de Deus.
Então, ou seja, para haver sustento naquele altar, para aqueles que comem daquele altar. Então, isso nós falamos tanto para as sinagogas, onde a questão do dízimo, para mim, é difícil entender, de ser, às vezes, tem um tabu, uma dificuldade para se discutir sobre isso, quanto na igreja, onde, na verdade, se fala tanto e se age de forma tão errada, às vezes. Mas que, para nós, que vamos falar, somos servos, trabalhadores que damos o nosso dízimo, o nosso macerim, né? Macer, dízimo, é a tradução de macer, temos que dar. Nossa obrigação é manter essa justiça social. Governo nenhum consegue fazer isso, por mais que tente. Nós vimos esse serviço fantástico durante a pandemia que fez o Brasil, que pôde manter o comércio trabalhando, tanto que nós somos das economias que melhor se situou durante todo esse período pandêmico. E que hoje é uma das poucas que está se levantando por causa disso. Porque quando nós distribuímos, a coisa, o comércio movimenta. Isso gera vida. Então aquele que distribui sempre tem. Aquele que divide sempre multiplica. Aquele que retém acaba perdendo. E isso é o ensinamento dessa parte. Bom, a gente fala mais na quarta parte.